Madrine, boa noite, minha irmã. Tudo bem? Escutando aí direitinho? Tudo certinho aí? Amém? Glória a Deus. Se estiver escutando direitinho aí, dê um ok para mim, por favor. Já vou estar começando. Beleza. Que bom. Boa noite, Taive, que chegou aí agora. Glória a Deus. Jusceline Rodrigues, boa noite família Rebote, boa noite minha irmã, Deus te abençoe, glória a Deus. Logo mais estaremos começando, mas dá mais 5 minutinhos. Boa noite, Thay, glória a Deus. Glória a Deus. Estou vendo que Nelson entrou aí. Boa noite, Nelson. Boa noite, Nelson. Que bom que está aqui conosco. Glória a Deus. Que bom. Fico feliz, viu? Já já a gente começa. Quem estiver chegando aí, pode dar um alô aí para eu ver aqui que você tá, para poder cumprimentar. Amém? A paz, Nelson. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado, Thay. Quem é que tá mais contigo aí? Amélia. Cleide Aquino caiu. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Que bom que está aqui conosco. Nas quintas-feiras, né? Tá aqui, tem participado. Quem estiver chegando aí pode dar um Solon Públio. Boa noite, meu irmão. Boa noite. É a primeira vez que está aqui conosco? Seja bem-vindo. Mas 3 minutinhos a gente começa, tá bom? Meus pais também estão aí, Virgínia e Henrique, boa noite. Está aí conosco, glória a Deus. Que bom. Já a gente começa. Oh, que bom. Amélia, Luiz e Laura, Chique e Lorival, um abraço para todos. Que legal, tá? E um abraço para todos aí, saudade de vocês. Um abraço aí especial para Lorival, né? Deus abençoe a todos. Especial para Lorival. Glória a Deus. Antônia Diogo também está aqui conosco. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Ah, ela está acompanhando. A pastora Júlia está acompanhando aí.
Ah, Saulo é nosso primo. Nelson tá falando aqui, filho da tia Aparecida de Guanambi. Que legal! Obrigado, Nelson. Ah, tá. Que Deus te abençoe, Saulo. Erislene Maria de Paula, irmã do bispo está aí conosco. Boa noite, minha irmã. Deus te abençoe. Amém? Então a gente vai estar se preparando aqui para começar. Então vamos estar começando nosso culto desta noite, né, desta quinta-feira. Só faltou o Fábio, né, Thay? Mas mande um abração para Fábio, tá bom? Fábio está trabalhando, né? Mande um abração especial para ele também. Então vamos estar orando aqui. Feche os teus olhos neste momento. Vamos falar com o Senhor. Pedir a Deus que abra nosso entendimento, abra nossa mente. Vamos abrir o nosso coração para que Deus libere a semente da Tua palavra, para que caia assim como numa terra fértil. Eu creio que cada coração que está aqui nesta noite de quinta-feira é um coração fértil para com o Senhor. Está aqui porque precisa de Deus, porque reconhece que precisa de Deus, quer receber de Deus, quer crescer em Deus, quer amadurecer em Deus. Então, cada terra fértil que venha receber uma palavra, uma semente muito especial, conforme a necessidade de cada um. Então, feche teus olhos neste momento, vamos estar orando. Senhor Jesus, Pai amado, queremos, ó Deus, primeiramente, Senhor, te adorar, te louvar, ó Deus, te bendizer, meu Pai, porque, Deus, porque só o Senhor és Deus, meu Pai, não há outro além de Ti. Meu Deus, para nós, Senhor, és um privilégio estarmos aqui reunidos, meu Pai, como igreja, como membros do Teu corpo, meu Pai. Senhor, diante do Senhor. Ó Deus, porque, Senhor, nós não suportaríamos tamanho, Deus, a Tua perfeição, tamanho a Tua graça. Mas, meu Pai, é pela Tua misericórdia que o Senhor, meu Pai, nos abençoa, Deus, e por isso temos o privilégio de estarmos aqui diante do Senhor. Porque, ó Deus, queremos, Deus, receber uma unção nova, queremos receber, meu Pai, o alimento, meu Pai, que vem diretamente dos céus, um maná novo, Senhor, porque, Deus, a nossa alma, o nosso espírito está sedento pela Tua palavra, tem sede de Ti, ó Deus. O Senhor conhece, meu Pai, cada necessidade que está aqui diante do Senhor, ó Deus, aqui representada, Senhor, Deus, aqui por cada família aqui representada. E eu quero te pedir, Deus, entra com a Tua providência, ministra, meu Pai, através do Teu Santo Espírito, a cada coração, a cada alma, a cada espírito. Deus, que possamos, ó Deus, Senhor, nos fortalecer, Deus, em comunhão com o Teu Santo Espírito, nos fortalecer na Tua palavra. Deus, e que cada fruto, meu Pai, ele venha a ser gerado, Deus, segundo, Deus, a Tua palavra que será lançada nesta noite. Por isso, meu Pai, toma nossa mente cativa ao Senhor, que nada, meu Pai, venha desviar nossa atenção da Tua presença, da Tua palavra. Deus, é isso que nós te pedimos desde já, Senhor, nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dona Lourdes está aqui conosco. Dona Oneide Oliveira, boa noite, minha irmã, Deus te abençoe. Fábio e Dona Idália estão te assistindo lá em Itaberaba, que legal, Thay. Abraço, Fábio, Dona Idália também, um abração, que Deus abençoe vocês. Fernando Carvalho está aqui conosco, Fernando também não está perdendo uma, né, Fernando? Não perde uma live, está aqui conosco direto, glória a Deus, que bom. Osmane está aqui também, abraço, Osmane, Deus te abençoe, que bom te ver aqui. Certo? Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia aí, podem abrir comigo no capítulo 10 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Capítulo 10. Versículo 11.
capítulo 30, versículo 11. Capítulo 30, versículo 11 diz o seguinte, em Deuteronômio: Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós a fim de que o cumpramos. E nem está do outro lado do mar para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que traga o evangelho a nós e o faça ouvir para que o cumpramos. Ou seja, ele não está difícil demais, nem está longe de nós. Versículo 14. Pois esta palavra, ou seja, este evangelho, está muito perto de ti. Está na tua boca e no teu coração para cumprires. Vê, hoje, diz o Senhor, eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje eu te ordeno que ames o Senhor teu Deus, ande nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que passas a possuir. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra qual vais, passando o Jordão para possuires. Agora olha o que diz no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor termina esse versículo dizendo: agora escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Olha que interessante o que diz aqui a partir do versículo 11. O Senhor chega e nos exorta acerca da palavra, acerca do mandamento, acerca da direção de Deus. E Ele exorta a mim e a você. Mas Ele não nos obriga, mas Ele nos ordena, nos propõe o quê? A vida e o bem, como está no versículo 16. Pois hoje, primeiro ele fala no versículo 15, vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje eu te ordeno que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Ele, o Senhor, Ele nos propõe a vida e o bem e a morte e o mal. Mas Ele nos ordena que busquemos o quê? A vida e o bem. Ou seja, que está onde? Está através dos seus caminhos, está através dos seus mandamentos, está através da sua palavra. Mas ele chega e diz que este mesmo mandamento, que essa mesma palavra que ele ordena, que venhamos a obedecer, que venhamos a seguir, ele diz, este mandamento não está tão difícil demais para mim e para você. E nem está longe de nós, de forma que não está nem nos céus, para que não venhamos a dizer: quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamar a nós, a fim de que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para dizeres: quem atravessará por nós o mar para que o traga a nós e o faça ouvir para que o cumpramos? Muito pelo contrário. O Senhor diz no versículo 14, esta mesma palavra a qual eu ordeno que sigas, que obedeça, que se submeta, ela está muito perto de mim e de você.
Ela está na tua boca e no teu coração. Para quê? Para que venhamos cumpri-la. Esta palavra de Deus, ela não é difícil demais. Ela não é um peso, muito pelo contrário. Ela vem para nos tornar livres para adorar, para seguir, para amar o nosso Senhor. Para sair, para ser libertado da escravatura do pecado. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o que, irmãos? É a morte. E a palavra de Deus vem nos livrar desse salário, dessa sentença que está sobre o pecado, sobre o pecador, né? Que não é liberto pela palavra de Deus. Mas observe, esta mesma palavra, que ela não está distante de nós, muito pelo contrário, ela está perto de nós, ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. Ela não é difícil para nós, ela não está nos céus, ela não está depois do mar, ela está muito perto de nós. É esta palavra, através dessa palavra, que seremos o quê? Conduzidos à vida. Que seremos libertos do salário do pecado. Que seremos libertos de toda sentença maldita, maligna. Mas a palavra do Senhor diz que Ele está propondo a nós. A mim e a você cabe essa decisão. A decisão que eu tenho. A cada momento nós somos postos à prova diante de Deus. E tudo que nós fazemos diante de Deus. Olha o que o Senhor chega e diz no versículo 19. Primeiro 18. Eu te anuncio hoje que... 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Tudo que nós fazemos, irmãos, diante de Deus, está em testemunho dos céus e da terra. Nada passa escondido diante de Deus. E o Senhor, os céus e a terra, ela é testemunha que eu estou te propondo, que há o caminho da vida, eu te proponho o caminho da vida e tem o caminho da morte. Agora, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Agora o Senhor chega e diz, e nos exorta, agora, pois, escolhe, pois, a vida. O Senhor nos chama para escolhermos a vida, para que venhamos viver nós, os nossos filhos e as nossas gerações. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. E a todo momento somos colocados à prova. Mas a decisão é nossa. É a decisão da bênção, eu tomo a decisão da vida, da direção de Deus, do mandamento de Deus, de submeter a tua vontade, ou eu tomo a decisão da morte, a decisão da maldição, ou eu aceito desviar do caminho de Deus, da direção de Deus. Isso Deus coloca para que venhamos tomar essa decisão. Mas uma coisa é certa, nada passa escondido aos olhos de Deus. E para isso o Senhor toma os céus e a terra como testemunha de tudo aquilo que nós fazemos e de que Ele está propondo, de que Ele propôs, de que Ele nos ordenou a vida, de que Ele nos exortou para a bênção. Mas eu tenho que ter algo muito claro. Se eu tomo o caminho da vida, o caminho de Deus, eu tenho as consequências da vida, eu alcanço a vida, eu alcanço as promessas de Deus, eu alcanço as bênçãos de Deus. Ao passo de que se eu escolho o caminho da morte,
A palavra do Senhor é muito clara que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Se eu escolho o caminho do pecado, se eu desvio da palavra de Deus, lá na frente vem a morte. Por quê? Porque é a consequência do pecado. Essa sentença, ela veio através do pecado lá de Adão e de Eva. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos voltar ao projeto inicial de Deus, da salvação. Mas para isso, só há um caminho. O caminho é o Senhor Jesus. E essa decisão, ela é minha. Não é da minha esposa, não é do meu filho, não é do meu pai, da minha mãe. Essa decisão cabe a mim. O Senhor está propondo a mim. Mas isso é construído no nosso dia a dia. Por quê? No nosso dia a dia eu tomo decisões. No nosso dia a dia eu tomo direções, eu estou agindo, eu estou dando passo, ou passo para frente, ou passo para trás. Mas uma coisa é certa, isso vai sendo construído ao longo do nosso dia a dia. A cada momento, nós temos a oportunidade de escolher o caminho de Deus ou o caminho do pecado. Mas o Senhor é muito claro, Ele nos chama para o caminho da vida, o caminho da bênção, não o caminho da morte e nem o caminho da maldição. Mas nada vai passar despercebido diante de Deus. Amém? Eu gostaria de complementar este texto com o que está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui Gálatas. Capítulo 2. Vamos ver esse texto aqui, bem interessante, para a gente entender que o que eu faço diante de Deus. Não adianta eu fazer de conta, eu fingir. Não adianta eu me enganar, porque nada passa despercebido diante de Deus. Versículo 1, Gálatas 2, versículo 1, diz o seguinte: Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Aqui é o apóstolo Paulo. Mas, particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de alguma maneira não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido no outro tempo, não importa, Deus, Ele não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Agora olha o versículo 11, diz o seguinte: E chegando Pedro a Antioquia, o apóstolo Paulo diz: Eu enfrentei-o cara a cara, porque a sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: Pedro, se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, por
que obriga os gentios a viverem como judeus. Olha o que o Senhor está dizendo, o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Ele chega e diz: olha, aquilo que eu propus evangelizar, eu propus, em cima da verdade, em cima do evangelho. Para quê? Olha, o versículo 5 diz o seguinte: não nos submetemos a eles nem ainda por uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser influentes, quais tenham sido no outro tempo, não importa, Deus ele não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Então observe, Deus ele não aceita a aparência. Não adianta eu fazer de conta. Não adianta eu dissimular para que meu irmão veja que eu ando no caminho apenas para aparecer que eu estou na verdade. Porque uma coisa é certa, a decisão ela é minha e ela está diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que os céus e a terra é testemunha de que Deus ele propôs o caminho da vida e da bênção e o caminho da morte e da maldição. Mas o Senhor ele nos chamou para o caminho da bênção. Ele nos chamou para o caminho da vida. Mas isso tudo não passa despercebido, porque Deus ele não aceita a aparência do homem. E quando o apóstolo Paulo ele chega no versículo 14, e versículo 13 diz o seguinte: e os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, e disse na presença de todos: se tu, Pedro, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Isso é muito claro, é muito típico daqueles que andam acusando o outro, apontando o dedo, mas não se olha à luz do evangelho, não medita acerca da sua própria vida diante de Deus. Sempre acusa o próximo, sempre acusa o irmão, sempre acusa a igreja, sempre acusa o pastor, sempre o outro está errado, mas ele nunca está errado. Mas para Deus ele não aceita aparência. Deus não aceita estar por cima, aquele que está por cima do muro. Ora sim, ora não. Mas Deus, ele vê o que está no coração de cada um e a decisão de cada um. E não importa a circunstância que esta pessoa se encontra. Para Deus não há impossibilidade, para Deus não há dificuldade. Deus ele não vai olhar a nossa situação. Deus vai olhar a intenção do meu e do teu coração. Deus pode transformar a minha e a tua situação. Claro, vai ser pela graça de Deus, que Deus vai operar em nossas vidas, mas não vai ser de graça, porque Deus vai usar das circunstâncias, vai permitir as situações para que venhamos crescer diante dele, para que venhamos amadurecer, para que venhamos nos libertar de nós mesmos, para que venhamos nos esvaziar de nós mesmos, encher da presença dele. Mas uma coisa é certa, a transformação ela vai acontecer na minha e na tua vida. É de glória em glória, é de vitória em vitória. O Senhor vai trabalhando na minha e na tua vida. Nós vamos vencendo uma coisa de cada vez, mas o caminho é sempre para frente, para a direção de Deus, alcançando as suas promessas. Isso vai ser uma luta diária, até sermos levados para o Senhor. Mas essa decisão, irmãos, ela não cabe ao outro, ela cabe a mim. Não adianta fazer de conta, e não adianta fazer para demonstrar para os outros, para parecer que eu estou diante de Deus. Não adianta, isso não funciona diante de Deus. E o Senhor ele chega e diz: olha,
Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Se eu critico tanto o outro, se eu critico o meu irmão, se eu critico a minha família, a melhor forma de gerar transformação nela é me tornando luz. Para que eu me torne luz, eu preciso ser transformado por Deus. Eu preciso que a luz de Deus brilhe na minha vida. Isso vai dizer muito mais do que palavras. Meu exemplo vai dizer muito mais do que milhares de palavras. Mas através do quê? Através da aplicação da minha vida à palavra, da minha submissão à vontade de Deus. Aí sim, a luz de Deus, ela me alcança. E através da minha vida, ela vai brilhar na vida da minha família, na vida do meu irmão, no meu trabalho. Não adianta eu sempre apontar que o outro precisa se converter se eu ainda não me converti. De fato. Não. Primeiro a ação de Deus começa na minha vida. Eu preciso de Deus. E através da minha vida, através das minhas atitudes, através das minhas ações, os meus serão alcançados em nome de Jesus. Quantos querem isso? Diga aleluia. Quantos creem nessa verdade de Deus? Diga amém. E quantos querem isso? Dêem glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Mas vamos aqui para Mateus capítulo 13. Vamos ver por quê. Por que muitas vezes a palavra de Deus, ela está diante de mim, ela está diante de você, mas ela não gera a ação pela qual ela foi enviada. Ela não gera o efeito pela qual Deus usou alguém para semear na minha, na tua vida. Mas ela não fez muitas vezes ação naquela área. Por que isso ocorre? Ela não é difícil demais. Ela não está longe de nós. Ela não está nos céus. Ela vem dos céus, mas ela não está nos céus. Ela não está além do mar. Ela está na nossa boca. Ela está no nosso coração. Mas por que muitas vezes essa mesma palavra que foi lançada no meu e no teu coração, ela não gerou o efeito pela qual ela foi lançada? Ela não gerou o efeito pela qual ela foi enviada por Deus. Vamos ver como está lá no Mateus capítulo 13, versículo 14. Diz o seguinte: nele se cumpre a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois, olha o que diz no versículo 15. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de má vontade. Ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam e os cure. Muitas vezes a palavra de Deus, ou através de uma situação, de uma circunstância, de uma adversidade, de um momento difícil que nós estamos passando, ou através de alguém que Deus usou para ministrar o nosso coração, ou de uma circunstância que Deus permitiu que nos alcançasse, ela foi lançada, a palavra de Deus foi lançada no nosso coração, ela está na nossa boca, mas ela não gerou o efeito. Por quê? Porque, ó, como diz, pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Muitas vezes a palavra de Deus, ela é difícil demais para a gente assimilar, mas ela é necessária. Ela vem para que haja quebrantamento
no nosso coração, para que haja quebrantamento na minha e na tua alma, no nosso espírito. Mas se eu não me humilhar diante do meu Deus e receber esta palavra não vai gerar o seu efeito. Não vai gerar o efeito pela qual ela foi enviada, ela foi lançada por Deus. Aí ela se torna difícil demais. Aí ela se torna longe, parece que está longe, mas não, ela está dentro de nós. A gente apenas não permitiu com que ela gerasse, germinasse, crescesse e gerasse fruto. Por quê? Porque nós não recebemos de bom grado, porque nós fechamos nossos ouvidos, nós fechamos o nosso coração, fechamos os nossos olhos para não ver. Por que isso? Porque o nosso coração está endurecido para aquilo. Mas, irmãos, assim não funciona diante de Deus. Não adianta eu endurecer meu coração diante de Deus. É eu e é você nós que precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Nós precisamos da tua palavra. Nós precisamos da tua direção. Não adianta eu fazer de conta diante de Deus. Deus não aceita a aparência. Mas Deus aceita aquilo que é a essência do meu e do teu coração. Se estiver de acordo com a essência do Espírito. De acordo com a essência da tua palavra. Por isso, não adianta endurecer o coração, ouvir de mau grado, ouvir de má vontade, fechar os ouvidos para a palavra, porque vai doer demais. Não, porque o orgulho bateu, a vaidade bateu, não aceito. Essa direção de Deus ela é difícil demais. Se eu fechar o meu coração, se eu fechar os meus ouvidos para a palavra, se eu fechar os meus olhos para a vontade, para a direção de Deus, irmãos, aí a queda ela é certa. Mas a palavra de Deus, ela não é difícil demais para nós. Ela não é um fardo. Ela não vem para nos destruir, pelo contrário, ela vem para gerar vida. Ainda que venhamos, muitas vezes ela vem para nos rachar, como um vaso. Porque Deus muitas vezes vai permitir que nós, como um vaso, venhamos ser quebrados. Para quê? Para que Ele nos moldar como um novo vaso, um vaso de honra. É assim que Deus age. Deus quebranta o nosso coração para nos tornar, para nos fazer, como um oleiro, um vaso de honra em suas mãos. Quantos querem isso? Diga aleluia. E por que, muitas vezes, essa palavra que ela foi lançada, por que eu permiti que meu coração endurecesse? Que meus ouvidos fechassem? Que meus olhos fossem cerrados? Por que eu recebi de má vontade? Por que é difícil demais? Por que eu achei que era difícil demais? Vamos continuar essa leitura? Vamos voltar aqui. Versículo 14, a gente continua. Aqui em Mateus capítulo 13, diz o seguinte: nele se cumpre a profecia de Israel. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido. E ouviram de má vontade com seus ouvidos. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. Nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure. Agora, versículo 16, diz o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19 diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem um maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra de Deus e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegada a angústia, perseguida por causa da palavra, logo abandona a palavra, logo abandona a semente.
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica o quê, irmãos? Infrutífera. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra de Deus e a compreende. Ele, pois, dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quantos aqui são boa terra? Diga aleluia. Amém, irmãos? Muitas vezes o nosso coração, a gente permite que Satanás ele inflame o nosso coração e daí, a partir daí, venhamos nos envaidecer, nos encher de orgulho, de vaidade e travamos o coração para a semente de Deus. E isso ocorre muitas vezes por quê? Porque isso acontece no meio, pode acontecer, mas não vai acontecer em mim e contigo. Por quê? Mas aquele que está à beira do caminho, aquele à beira do caminho, não compreende a palavra de Deus, não recebe a semente, não faz com que ela germine, gere fruto. Por quê? Porque está sozinho na caminhada. Porque está à beira do caminho, porque não se juntou com o corpo, não se juntou na presença, não buscou, mas se afastou. No momento que se afastou, e Deus ele lança a semente, mas como ele está à beira do caminho, Satanás vai lá, cega o entendimento e rouba a palavra de Deus. Porque Satanás sabe que se aquela palavra alcançar aquela pessoa, vai transformar, vai libertar. Mas como aquela pessoa está à beira do caminho, é uma presa fácil. Então Satanás vai lá, rouba a semente com engano, com mentira, com seta maligna. E a partir daí aquela palavra pela qual ela foi lançada não gera o efeito necessário para a transformação, para a libertação. Mas por quê? Porque estava à beira do caminho. Porque não se ajuntou. Porque achou que era autossuficiente. Precisava de oração, não pediu ajuda. Não precisava de intercessão, não pediu ajuda. Precisava de uma direção de Deus, não foi atrás. Precisava que alguém o levantasse, mas não, com a vaidade, não reconheceu, não se humilhou diante de Deus, não buscou ajuda. Aí a palavra de Deus, a semente, ela é roubada. Satanás vai lá e tira essa palavra. Mas não porque a semente, não simplesmente porque a pessoa ela não foi atrás, ela não se juntou. Então este é o que está à beira do caminho. Mas há também aquele que é como um terreno pedregoso. Essa palavra de Deus diz o seguinte: é aquele que recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus que era necessária para a transformação daquela vida, para a libertação, para a cura. Essa pessoa ela é como um terreno pedregoso. Por quê? Porque ela recebe imediatamente a palavra com alegria. Oh, meu Deus, eu recebi essa palavra, essa ministração, ela é muito boa. Ela me animou, ela me alegrou. Mas essa pessoa ela não desenvolve a partir dali. Ela não ora, ela não jejua, ela não busca. Ela não lê a palavra de Deus, ela não se apresenta diante de Deus. Ela não tem comunhão com a igreja. Simplesmente ela é um terreno, ela vai naquele momento, recebe a palavra, ela se anima, mas logo depois ela não desenvolve aquela semente, aí não cria raiz. Aí a palavra do Senhor diz o seguinte: essa pessoa não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo ela abandona a palavra. Ela abandona. Por quê? Porque a angústia é muito forte. E ela não gerou raiz. Ela não desenvolveu. Ela só busca quando lhe convém. Quando não lhe convém, ela abandona. Mas aí, quando a prova ela chega, a batalha ela chega, ela não tem força. Ela não tem relacionamento com o corpo, com a igreja. Simplesmente, ela é uma presa fácil. E ela toma caminhos tortuosos. Não caminho da vida, caminho da bênção, mas caminho da morte, caminho da maldição. Mas há aquele
aquele cuja semente é semeada entre espinhos. Ele é como espinho. Ele recebe a semente, ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que foi lançada no seu coração. Ou seja, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus tem a direção boa, certa. Mas a preocupação é muito grande, a ansiedade é muito grande. E ela permite com que as preocupações e as seduções da riqueza venham sufocar a palavra de Deus. E aí, então aquela palavra pela qual ela foi lançada, ela não gera o efeito necessário. Mas, no entanto, aquele que é como a terra fértil, uma terra boa, uma terra profunda, que é o quê? Que é aquele que ouve a palavra de Deus, recebe de Deus, busca de Deus, intensifica em Deus, observa a palavra de Deus, diariamente medita, é colocado à prova diariamente sempre toma como referência a orientação de Deus, a direção de Deus. Está difícil, busca ajuda, se relaciona com o corpo, conhece a palavra, não cai em cilada, porque conhece, porque domina a palavra, porque busca ajuda, busca direção. Ele recebe a palavra, compreende a palavra, ouve a palavra, abre os olhos, está atento. E a palavra de Deus diz o seguinte: esse dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Quantos são terra boa aqui, terra fértil? Diga aleluia. É assim que funciona. Ah, mas a palavra de Deus é difícil demais. Não é difícil demais. Mas por onde eu tenho andado? Eu tenho andado à beira do caminho, eu tenho me comportado como espinhos, eu tenho me comportado como uma terra pedregosa, que não tem raiz, não gera raiz. Na primeira prova, eu abandono a palavra. Ou eu tenho me colocado, me comportado como terra fértil, que tem sede da palavra, que tem temor diante de Deus, que se humilha diante do Senhor, que rasga seu coração, que confessa diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus ganha espaço. Por quê? Porque a porta está aberta. Esse Senhor, ele entra no coração, ele entra na alma, ele entra no espírito. O Senhor gera a mudança que precisa. Eu abro a porta do meu coração, o Senhor diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Então, se eu abro a porta do meu coração, o Senhor entra na minha vida. O Senhor conhece as minhas necessidades. Ele me dá o alimento certo. Ele me dá a direção certa. E Ele gera a mudança que eu preciso. E no final, nós estamos ali ceando na comunhão do Espírito, na comunhão do Senhor Jesus, debaixo da proteção de Deus. Amém, irmãos? Mas isso está diante de nós. Há dois caminhos. O caminho que Deus nos chama, que Deus nos exorta, que Deus nos propõe, que é o caminho da vida e da bênção. Mas sem esquecer que há também o caminho da morte e da maldição. Mas a decisão ela está comigo. Porque não está na palavra. A palavra ela não é difícil demais. A palavra não é um fardo. A palavra, pelo contrário, ela não vem para nos destruir, mas ela vem para gerar vida dentro de mim. Ainda que precisamos ser quebrantados diante de Deus. Ainda que precisamos ser transformados por Deus. Mas a palavra vem para gerar vida, gerar frutos e frutos doces. Frutos gostosos na minha e na tua vida. Amém? É assim que funciona. Em toda prova. Não importa a dificuldade que nós estamos passando. Eu posso, diante de uma prova, diante de uma situação, simplesmente eu me frustrar com Deus, eu questionar Deus, ou simplesmente eu me submeter a Deus, orar a Deus, buscar mais a Deus. Há dois caminhos. Ou eu busco a Deus, a luta está difícil demais, mas eu não questiono Deus, eu não cobro de Deus,
Eu não culpo Deus, mas pelo contrário, eu intensifico a minha busca, a minha comunhão, e eu busco em Deus a solução para a minha vida, para a minha situação, ou simplesmente eu vou para o caminho errado. Aí eu vou murmurar com Deus. Mas uma coisa é certa: em toda e qualquer situação, Deus tem um caminho de vida. Não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da luta, Deus vai ter uma saída, Deus vai ter uma direção, Deus vai usar aquela circunstância para fortalecer a mim e a você. E é nisso que nós somos aperfeiçoados. São nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Porque Deus dá sinais claros de que nós não estamos sozinhos. Às vezes, porque a poeira ela sobe demais, nós não conseguimos naquele primeiro momento enxergar Deus. Por quê? Porque a nossa emoção está à flor da pele. O medo tomou conta naquele primeiro momento, mas logo depois a poeira ela senta, ela abaixa, e aí a gente consegue discernir, divisar as coisas de Deus. O zelo de Deus para comigo e para com você, para com a sua igreja. É assim que funciona, irmãos. Mas a decisão ela é minha, a decisão ela é sua. Não é do outro, ela é minha. É minha diante de Deus. E não é por aparência. Nada passa despercebido e o Senhor, Ele não aceita a aparência do homem. Como nós lemos. Amém? Quantos querem a direção de Deus para a sua vida e são como terra fértil, diga amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu ver que eu não falei aqui ainda. Jaqueline Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Teve alguns. Sueli Santos, Deus te abençoe, glória a Deus. Romilda, minha irmã, quanto tempo, Deus te abençoe. Dirlene está aqui, minha cunhada, Deus te abençoe. Glória a Deus. Luiz Carlos Gonçalves está aqui conosco. Boa noite, meu irmão. Deus te abençoe tremendamente. Amém, Eliane Virgens também. Glória a Deus. Boa noite, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar orando aqui neste momento, diante do Senhor. Feche os teus olhos. Quero estar orando. Senhor Jesus, meu Deus, queremos te louvar, te adorar, meu Pai. Porque em tudo, meu Pai, em qualquer situação, tem a direção do Senhor, que nos leva à vida, à bênção, que nos leva, meu Pai, às tuas promessas, que nos leva ao crescimento, ao amadurecimento, à perfeição, meu Pai, porque somos aperfeiçoados, meu Pai, a cada prova, a cada luta, quando nós nos submetemos à tua vontade. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir, meu Pai, se há alguma área da nossa vida cujos nossos olhos estejam fechados, para que não venhamos ver, ou nossos ouvidos estejam fechados para que não venhamos ouvir, porque muitas vezes, meu Pai, até parece que a tua palavra é pesada demais, que nós não iremos dar conta, ou até parece, meu Pai, que não há jeito, meu Pai. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração, mas, Senhor, só parece porque a tua palavra diz o seguinte, que a tua palavra não é difícil demais para que venhamos compreender, para que venhamos receber, nem ela está longe de nós, meu Pai, mas muito pelo contrário, ela está dentro de nós, ela está diante de nós. Porque, Senhor, o Senhor em tudo, meu Pai, o Senhor não, em toda e qualquer situação, o Senhor não nos abandona. Para tudo, meu Pai, há uma direção, há uma ação do Senhor para conosco, Deus. Por isso, meu Pai, eu te peço, se há alguma área da nossa vida cujo nosso coração ainda está apertado, está fechado, meu Pai, que haja quebrantamento, que nossos olhos venham abrir para poder contemplar, Deus, a tua glória, meu Pai. Que nossos ouvidos venham ser abertos para ouvir a tua voz, o teu direcionamento, meu Pai. Senhor Jesus, Pai, venha nos transformando. Se há algum, Deus, se há, como diz a tua palavra, Pai, se porventura estivermos à beira do caminho, que o Senhor venha, Deus, mover nossas vidas para nos aproximar, para nos relacionar com o teu corpo, com a tua presença.
Ó Deus, se há, Pai, algum coração endurecido como terreno pedregoso, meu Pai, Deus, que seja transformado, meu Pai, para que cada semente lançada, ela venha gerar raízes, meu Pai, para se manter firme, Senhor, para se manter, meu Pai, fixa, meu Pai, e ao desenvolver, Pai, cada semente, ela venha, Senhor, gerar frutos, meu Pai, pela qual ela foi lançada em nossas vidas. Oh, meu Pai, que venhamos ser transformados, Senhor, em terra boa, terra cuja semente ao cair, Deus, ela cresça, ela desenvolva, ela gere fruto, meu Pai, necessário, frutos do Espírito, meu Pai. Por isso, Deus, o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. Age em nossas vidas, Senhor, age no nosso coração. Deus, que venhamos testificar da Tua obra, não por aquilo, Deus, que parece ser, mas pelo contrário, por aquilo que é essência, meu Deus. Aquilo que está dentro de nós, que é a Tua própria presença. Por isso, meu Pai, nos ajuda a crescermos, a avançarmos, a produzirmos frutos do Espírito. Deus, que com nossas ações, com nossos exemplos, vidas vão ser alcançadas, meu Pai. É isso que nós te pedimos desde já, e desde já nós agradecemos. Te pedimos, ó Deus, abençoe nossa noite. Deus, possamos ter uma noite de paz, uma noite de descanso, Deus. Que a Tua unção, ela se renova, Senhor. Ela venha se renovar a cada amanhecer. Deus, que a Tua graça, a Tua vida, meu Pai, venha se renovar a cada amanhecer, meu Pai, diariamente sobre nós. É isso que nós te pedimos, meu Pai, desde já, e te agradecemos em nome do Pai, Deus, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, obrigado pela presença de todos. Que o Senhor abençoe cada um. Muito feliz por estar aqui conosco. Amém? Então, acho que eu falei com todos aqui. Estou passando aqui. Aqueles que não colocaram, não escreveram nada, eu não consigo ver que está participando. Por isso que eu posso não ter cumprimentado. Amém? Então, que Deus abençoe. E lembrando que amanhã às 19h30 tem culto novamente com nossa irmã Deusdete. Amém? Que Deus abençoe. Boa noite.